nos voltar, né? Então, quando a gente tem intimidade com Deus, os planos de Deus prevalecem na nossa vida e não os planos dos homens ou os planos dos nossos inimigos. Então, pastor, cita uma pessoa que tinha muita intimidade com Deus. Tem várias, mas eu quero pensar aqui em Daniel, por exemplo. A palavra de Deus diz que Daniel era um homem que tinha muita intimidade com Deus, e ele estava num reino pecaminoso, e Deus tinha um plano com ele de levantá-lo como uma voz profética naquele reino. E quando Daniel começou a ser essa voz profética naquele reino, o reino das trevas se levantou contra ele. Então, quando nós estamos vivendo os planos de Deus, o inimigo se levanta contra nós, né? O mundo se levanta contra nós, os embates vêm contra a nossa vida. Só que Daniel, ele tinha intimidade com Deus, e essa intimidade ela era vista pela sua vida de oração. Todos os dias ele orava 3 vezes ao dia. Ele chegava, ele ia ao terraço onde ele tinha o seu quarto, e lá ele entrava, e lá ele falava com o Senhor. E é interessante que as janelas ficavam abertas e todo mundo via Daniel orando. Ou seja, ele tinha uma vida de intimidade com Deus, e ele não tinha vergonha de mostrar para ninguém que ele tinha aquela vida de intimidade com Deus. Era algo que para ele era muito importante, e ele não queria esconder isso das pessoas. O seu secreto com Deus, de certa forma, era compartilhado com as pessoas, e isso foi usado contra ele, quando aqueles homens do reino que se levantaram contra ele, criaram uma situação para levá-lo à cova dos leões. Trabalharam essa situação em cima disso, tentando, vamos dizer assim, destruir a sua vida de oração e destruir a sua vida de intimidade com Deus, colocando ali, levando o rei a revogar uma lei que proibia qualquer pessoa orar para qualquer Deus dentro do seu reino. Só que Daniel, ele não abriu mão da sua intimidade com Deus, mesmo correndo o risco de ser morto. Em outras palavras, ele disse assim: pode me matar, mas de Deus eu não abro mão. Pode tirar minha vida, mas eu não vou parar de orar, eu não vou parar de buscar a Deus. E ele continuou na presença de Deus. E o que aconteceu? Ele foi levado para a cova dos leões. Planejaram, fizeram planos contra a vida dele, né? O inimigo, os homens que o inimigo usou ali naquele momento, todos planejaram, traçaram planos para destruir a sua vida. Em outras palavras, irmãos, quantos planos você acha que já não foram arquitetados para destruir a sua vida, irmão? Quantos planos será que já não foram arquitetados para destruir o seu lar, Carlinhos? O seu casamento, a vida dos seus filhos? Quantos planos já não foram arquitetados para destruir a minha casa, a minha família, o meu casamento? Quantos planos? E assim como aconteceu com Daniel, também acontece conosco. Os planos foram desenvolvidos pelo inimigo, os planos foram desenvolvidos por aqueles que não tinham compromisso com Deus contra a vida de Daniel, e até um certo ponto parecia que aqueles planos estavam dando certo, parecia que tudo ia desaguar, ou vamos dizer assim, tudo ia terminar com a morte de Daniel. Porém, quando chegou a hora H, no momento decisivo em que tudo culminaria na morte de Daniel, Daniel não morreu. Daniel sai ileso da cova dos leões. Por quê? Porque quem tem intimidade com Deus vai ver o plano de Deus prevalecer na sua vida. Quem tem secreto com Deus, Deus o honra publicamente. Ou seja, Daniel pagou o preço do seu secreto. Daniel pagou o preço de estar na presença de Deus. E quando ele precisou ser honrado à vista de todos, Deus o honrou com livramento. Deus o honrou, dando a ele a honra de entrar numa situação que ninguém poderia sair vivo, mas ele saiu. E eu quero dizer para você, aquela honra que Deus deu a Daniel, Ele quer dar a você. Ele quer entregar a você, Ele quer colocar sobre a sua vida a condição de às vezes passar por situações que humanamente falando ninguém poderia vencer. Deus vai te dar a honra de vencer. Por quê? Porque você tem secreto com Deus, porque você tem intimidade com Deus. Então, quando Deus tem um plano na vida de alguém que tem intimidade com Ele, o plano dele prevalece, o plano de Deus prevalece. Por maiores que sejam os problemas, as situações de sofrimento, as dificuldades, o plano de Deus no final traz a honra, a recompensa, a exaltação daquele que serve a Deus.
Então por isso eu quero dizer para você, não desanime. Talvez essa palavra está vindo ao seu coração aqui nessa noite, porque Deus está querendo dizer para você que você precisa orar mais. Talvez você está passando por lutas hoje, e você não está conseguindo talvez ter força, ter ânimo para enfrentar os embates. Por quê? Porque está faltando aquele momento de você entrar na presença de Deus. Talvez você está muito dependente de vir a um culto, de participar de um culto na igreja, e Deus está falando: não, ir no culto é bom, ouvir a minha palavra é bom, vai te fortalecer, mas você precisa entrar na minha presença, você precisa estar diante de mim, sem a interferência de terceiros. Eu e você e eu, coloque a sua vida diante de mim, fale comigo, abra o seu coração, conta para mim as suas mágoas, chora as suas pitangas, coloca diante de mim a sua dor, porque eu sou teu Deus. O Deus que nós servimos, Ele não é o Deus apenas de uma igreja, ou de várias igrejas. Ele é o Deus de cada um de nós. Ele cuida de uma multidão de pessoas, mas Ele sabe cuidar de uma pessoa. Amém, igreja? Ele sabe cuidar de uma multidão de gente, mas Ele sabe cuidar de uma pessoa especificamente, que o busca ajoelhada num quarto, buscando a sua face, colocando diante dele o seu problema. E é isso que Deus quer dizer para mim e para você, que Ele é o Deus pessoal, que cuida de forma pessoal dos nossos problemas pessoais, e trata no nosso pessoal, quando nós entramos na presença dEle e colocamos nas mãos dEle as nossas angústias, as nossas lutas, os nossos problemas, as nossas decepções, o nosso cansaço, a nossa fadiga, os nossos desânimos. A gente coloca tudo diante dEle, Ele vem e traz o refrigério. Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu quero dizer para você, querido, tem um Cristo vivo que está pronto para te aliviar. Tem um Cristo vivo que está pronto para tirar dos seus ombros a carga que você não consegue carregar. Por isso Ele diz: busca-me, entra na minha presença, tenha secreto comigo. Irmãos, José foi um homem que sofreu, foi jogado numa cova, foi vendido como escravo, foi para o Egito, depois foi injustiçado, foi preso. Parecia que os planos malignos estavam prevalecendo na vida dele, mas chegou o momento em que ele foi exaltado como governador do Egito. Por quê? Porque Deus tinha um plano na vida daquele homem que tinha intimidade com ele. José passou por todas aquelas situações, mas em todas essas situações ele se manteve firme na sua intimidade com Deus, sendo fiel a Deus, não reclamando, não murmurando, servindo ao Senhor em todos os lugares onde ele foi colocado. Se ele foi colocado na casa de Potifar, ele servia. Se ele foi colocado na cadeia, ele servia a Deus. Em todos os lugares onde ele estava, bons ou ruins, ele estava servindo ao Senhor e sendo fiel a Deus, porque ele tinha intimidade com Deus. E a sua intimidade com Deus o levou a ver o plano de Deus prevalecendo na sua vida. E o plano de Deus é um plano de bênção, de vitória para a sua vida e para a minha. Mas o preço de pagar, vamos dizer assim, irmãos, a responsabilidade de pagar o preço da intimidade é nosso. Amém? Nós temos que pagar esse preço, porque é fácil eu ficar dependendo da oração dos outros, sim ou não? Até criaram um irmão chamado Irmão 6 horas. Quem já ouviu falar? O irmão 6 horas é aquele que diz assim: 6 horas por mim, né? Por quê? Porque ele não ora por si mesmo, ele não fala com Deus, ele coloca tudo na mão dos outros. E tem coisas que você não pode colocar nas mãos dos outros. Você tem que se aproximar de Deus, rasgar o seu coração. Se você olhar, irmãos, se vocês olharem, irmãs e irmãos, para os evangelhos, vocês vão ver que nem todos os leprosos foram curados, muitos foram. Nem todos os cegos foram curados, muitos foram. Mas se você observar a vida daqueles que foram curados, vocês vão ver que houve um clamor. O cego de Jericó, por exemplo, ele estava sentado à beira do caminho. Quando ele percebeu que Jesus estava passando, ele ouviu, né? Ele era cego. Ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim.
Tinha muito cego lá, irmãos. Os outros ficaram tudo quietinhos. Os outros não abriram a boca. Mas aquele que clamou, aquele que entrou na presença de Deus, aquele que insistiu, aquele que perseverou, aquele que buscou compaixão, aquele que buscou graça, aquele que buscou milagre, sem desistir, saiu abençoado da presença do Senhor. Como que você quer sair da presença de Deus? Com o seu problema ou sem o seu problema? Quem quer sair sem o problema? Amém. Então existe uma atitude que nós temos que tomar. O leproso que se ajoelhou diante de Jesus e disse: Senhor, se tu quiseres, o Senhor pode purificar-me, tornar-me limpo. Tinha muito leproso, mas ele teve aquela atitude. Ele foi, se ajoelhou, se prostrou, buscou e saiu de lá sem a lepra, saiu de lá são, saiu de lá curado. O que eu quero dizer para você é que existe uma atitude que está em nós, que Deus quer ver como manifestação da nossa fé, como manifestação da nossa intimidade com Ele. Ele quer ver isso em nós. Ele não quer ver isso somente no pastor Galdinei. Ele quer ver isso na Sandra, na Diva, na Ana Santinha, né? Na Cecília, no Carlinho, na Liana, Marlene. Enfim, Ele quer que cada um de nós tenha um secreto com Ele, que a gente tenha um tempo onde a gente vai colocar diante dele a nossa vida, seja para pedir, seja para colocar diante dele os nossos problemas, seja para agradecer as bênçãos recebidas, seja para falar com Ele sobre o propósito de servirmos a Ele, mas Ele quer que nós tenhamos esse secreto com Ele, e Ele promete: se você tiver, eu te recompensarei publicamente. O que você faz em secreto, eu faço em público, em teu favor. O preço que você paga no teu secreto repercutirá em bênção que você receberá à vista de todos, mas você precisa crer que isso é verdade. Irmãos, eu vejo que o nosso secreto muitas vezes determinam as vitórias que nós vamos ter na nossa vida pública, como também o contrário é verdadeiro. O nosso secreto também determina as derrotas que nós podemos ter na nossa vida pública, porque muita coisa acontece no secreto da nossa vida, e se o secreto da nossa vida for algo que for trabalhado para o bem, colheremos o bem. Se o secreto da nossa vida for algo que for trabalhado para o mal, colheremos também o mal. Por quê? Porque eu vejo assim que o secreto é como se fosse o lugar onde nós plantamos, e a vida pública é o lugar onde nós colhemos. Os irmãos conseguem entender isso? O que você está plantando no seu secreto para colher publicamente? O que você está plantando no seu secreto para colher em público? É isso que nós temos que pensar, né? Vou criar aqui um exemplo para o bem e outro para o mal. Vamos imaginar que o fulano traiu a fulana, casado, caiu em adultério, todo mundo ficou sabendo. Aí virou fofoca, todo mundo falando do assunto, que o fulano traiu a ciclana, e agora vergonha, tristeza, né? Briga, contenda, separação. Eu pergunto: o fulano que traiu, aconteceu isso repercutiu publicamente? Sim ou não, irmãos? Repercutiu publicamente. Então a derrota dele foi pública. Só que eu pergunto para os irmãos o seguinte: uma pessoa, ela dorme à noite assim, fiel, e aí de manhã ela acorda, acho que eu vou trair hoje. É assim que funciona, irmãos? Não é assim que funciona. Uma pessoa chegar nesse ponto, é porque passou pelo sentimento, passou pelo pensamento, passou pelas emoções, algo que está sendo trabalhado já há um tempo no coração, no secreto. Está ali no secreto, está ali escondido, é algo que está escondido dentro da pessoa, e ela não apresentou aquilo diante de Deus, foi deixando, e aquilo estava ali escondido, porque é algo que está vamos dizer assim, no âmbito do sentimento, é algo que está no âmbito do pensamento, é algo que está no âmbito das intenções do coração.
E eu pergunto para os irmãos: existe algum aparelho que a gente mede o pensamento das pessoas? Algum pensômetro, sentimentômetro? Não tem, né, irmãos? A gente conhece as pessoas por dentro. Tem jeito, tem como eu ver o sentimento que está no coração da irmã Cecília, por exemplo? Tem como eu dizer se a irmã Cecília está com fome ou sem fome nesse momento? Não tem, porque algo está dentro dela. Então o que acontece? Aquilo estava no seu secreto. E Jesus, ele dá uma deixa quando ele fala assim, que o homem que cobiçar, que olhar para uma mulher com o seu coração a cobiçar, cometeu o que, Carlinhos? Adultério. Ou seja, então, o negócio acontece primeiro aonde? No secreto. Acontece primeiro no secreto. Por que hoje muita gente está esfriando? Por que hoje muita gente está vivendo na superficialidade da fé? Porque tem muita coisa no secreto que não está sendo trabalhado. Tem muita gente com secreto sujo. Tem muita gente com um secreto que está escondido, ou com um secreto que não está, vamos dizer assim, de acordo com a vontade de Deus. E aí o que acontece? Se nós não cuidamos do secreto, das coisas negativas que estão gerando derrota na nossa vida no secreto, é questão de tempo para que aquela derrota no secreto se torne uma derrota pública. É questão de tempo. A derrota já está no secreto, ela só precisa se tornar pública. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Agora vamos imaginar um exemplo, o inverso disso. O camarada viu, começou a sentir lá um sentimento pela fulana, só que ele é casado. Aí ele vai e chora na presença de Deus, fala: Senhor, estou com esse sentimento, estou lutando contra isso, Senhor, está difícil, estou sentindo. Mas ele vai, chora, se arrepende, busca em Deus, fala com Deus no seu secreto. O que o Senhor diz? Fala comigo no secreto. Aí a pessoa vai lá, fala com o Senhor no secreto, chora no secreto, abre o coração no secreto. Aí o que acontece? Deus tem misericórdia. Aí ele vai lá e dá força para aquela pessoa. Aí aquela pessoa que ia cair, recebe força para não cair. Aí o que acontece? O adultério que ele iria cometer, ele não comete, porque ele foi para o secreto. E aí, porque ele não cometeu, ele teve uma vitória, sim ou não, irmãos? Então a vitória que ele teve aqui repercutiu aqui. Deus o honrou publicamente, porque não permitiu que ele caísse. Então, quando a gente vai para o secreto, muitas vitórias se manifestam aqui, nos nossos relacionamentos, na nossa vida pública, porque a gente está tendo um secreto com Deus, a gente está colocando ali tudo diante de Deus, a gente está vencendo os nossos inimigos no secreto, para que as vitórias que estão acontecendo aqui no secreto se manifestem também publicamente. Então hoje tem muita gente dentro da igreja que está guardando coisas estão guardadas no seu secreto, está lá no seu secreto, e não estão sendo colocadas diante de Deus, não estão sendo expostas diante do Senhor em oração, e por isso muita gente não está tendo vitória aqui, e perigando ter uma grande derrota. Por quê? Porque o secreto dessa pessoa está com situações de derrota acontecendo, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, nas suas emoções. Por dentro a pessoa já está derrotada, ela só precisa de um empurrãozinho para cair publicamente. Irmãos, a nossa vida no secreto determina a nossa vitória publicamente. Amém, igreja? Davi, qual foi a vitória? A primeira vitória que Davi teve assim publicamente, que o exaltou à vista de todos vamos dizer assim, de todo o reino de Israel. Qual foi a primeira vitória que ele teve? Quando venceu Golias. A vitória de Davi sobre Golias foi a vitória que
o catapultou, vamos dizer assim, o lançou para a exaltação rumo ao trono de Israel. Mas antes dele vencer Golias, ele já tinha vencido o que? Um leão e um urso. Só que ninguém sabia, porque isso estava no seu secreto. Ou seja, para ele vencer Golias publicamente, ele teve que vencer o leão e o urso no secreto. Porque, irmãos, os gigantes que a gente vence aqui fora, é porque a gente já venceu o leão e o urso aqui dentro. Todos nós temos que vencer os leões e os ursos que muitas vezes estão no nosso secreto. O leão da mágoa, da maledicência, da hipocrisia, o urso da mágoa com o parente, o urso de uma raiva que eu tenho contra um irmão na igreja, que ninguém sabe, porque está no meu secreto, está bem escondidinho ali. Tenho raiva daquele irmão, mas está no secreto, ninguém sabe, né? Só que está lá. É um urso que precisa ser vencido, é um leão que precisa ser vencido. Qual é o leão, qual é o urso do seu secreto que você precisa matar? Qual é o urso, qual é o leão que muitas vezes está lá, que você precisa matar na sua vida, para que você possa ter vitórias aqui, publicamente falando? Davi venceu Golias publicamente, porque ele venceu o leão e o urso no secreto. Ninguém sabia. O rei Saul, quando Davi se apresentou para lutar contra Golias, falou: você não pode, rapaz, você não tem experiência nenhuma de batalha, né? Golias é um homem, um guerreiro treinado, poderoso. Aí o Davi falou: mas o senhor não sabe, eu já matei um leão, eu já matei um urso, eu segurava o leão pela barba. Irmãos, tem coisas que é nós e Deus que sabemos. Quantos leões você já matou que ninguém sabe? Quantos ursos que você já matou que ninguém sabe? Mas vai chegar a hora das pessoas olharem para você e saber que você é uma pessoa que tem vencido com Deus, porque tem um secreto com Deus, porque tem um relacionamento com Deus. Então as vitórias que nós temos no secreto vão determinar as vitórias que nós temos publicamente. Amém, igreja? Vocês estão entendendo? Estão recebendo essa palavra? Nós precisamos ter secreto com Deus, irmãos, para que a gente possa ter reservas espirituais, para que a gente possa ir até o fim da caminhada, para encontrar com o noivo, que é Jesus. Quem quer encontrar com o noivo aí? Então a gente tem que ter secreto com Deus. Quem lembra da história das 10 virgens aí? Parábola, né? Fala que as 10 virgens, todas elas saíram para encontrar com o noivo. Só que 5 eram prudentes e 5 eram imprudentes. E qual era a imprudência das 5 que ficaram de fora? Foi não ter reserva. Não ter reserva de azeite para chegar até o final. Faltou reserva. Faltou reserva de fé. Faltou reserva de perseverança. Faltou reserva de amor pela palavra, de amor por Deus. Faltou reserva de fervor espiritual. Tudo isso se perdeu no caminho, se esgotou. Porque, irmão, se nós não cuidarmos da nossa vida espiritual e não nos alimentarmos espiritualmente, as nossas reservas vão acabar. Sim ou não, irmã Ana? Acaba ou não acaba? Tudo que a gente vai usando e não repõe, a tendência é acabar. A gente precisa repor a nossa fé, a gente precisa repor, irmãos, nosso fervor espiritual. A gente precisa se encher do azeite, né, que vai manter a gente em pé até o final. E isso envolve secreto com Deus. Quem tem secreto com Deus está ali alimentando as suas reservas espirituais, está se fortalecendo, está se enchendo. Mas quem não tem, está só gastando. Está só gastando. Aí chega uma hora que você não tem ânimo, você não tem gás, você não tem fé, você não tem fervor espiritual. Por quê? Porque você não repôs. A gente tem que repor, irmãos. Todos nós aqui, nós estamos vivendo um tempo em que a igreja está cansada. Sim ou não? A igreja está cansada, irmãos? Sim ou não?
Nós temos visto muitos crentes cansados, muitos crentes desanimados. Por quê? Porque está se orando pouco demais. Eu sou de uma época, quando eu era mais jovem, que a gente ia muito em vigília, a gente orava muito, e a gente às vezes passava até altas da noite orando, e no dia seguinte estava bem. Hoje parece que você ora só um pouquinho e já está cansado, e o olho já está fechando, né? Parece que o cansaço está maior, né? Mas eu lembro, irmãos, como a gente participava de vigília, como a gente participava assim, mais de cultos, eram mais cultos, e hoje a gente tem menos cultos, menos oração, e o povo está mais cansado, mais indisposto, né? Então nós precisamos retomar, reconquistar, irmãos, o azeite espiritual da nossa vida, que está se esvaindo, está indo embora. Nós precisamos nos encher, para que nós não venhamos a ficar no meio do caminho. Por isso o Senhor Jesus disse: entra no teu quarto, fala em secreto com teu pai, que te vê em secreto, e aquele que te vê em secreto te recompensará publicamente. Em outras palavras, todas as bênçãos que você precisa ter aqui fora, Deus vai te dar à medida que você investir num relacionamento íntimo com Ele. Então nós precisamos ter essa visão. Deus está pronto, irmãos, para que nós possamos viver mais daquilo que Ele tem para nos entregar. Mas para isso nós precisamos nos entregar mais para Ele. Deus quer entregar mais dele para nós, mas nós temos que entregar mais de nós para Ele. Quando Jesus desce do Monte da Transfiguração, tinha um jovem lá, essa história é bem conhecida, já contei várias vezes aqui na igreja. Tinha um jovem lá epilético, endemoniado, e o pai já tinha levado aquele filho dele para os discípulos que estavam lá embaixo, e eles não conseguiram expulsar o demônio. Só que quando Jesus desce do Monte da Transfiguração, ele desce cheio do poder de Deus, e ele manda o demônio embora, e o demônio vai embora. Até Jesus precisava estar em oração e passar tempo em secreto com o Pai, para poder expulsar os demônios, para poder, irmãos, resolver os problemas mais difíceis, porque existem problemas que são mais fáceis e existem problemas que são mais difíceis. Aqueles que são mais difíceis demandam mais oração, demanda jejum, demanda mais disposição de sacrificarmos a nossa carne para recebermos mais no Espírito. O jejum tem esse propósito: sacrificar a carne, as vontades da carne, mortificar a carne, para que os propósitos do Espírito sejam exaltados dentro da sua vida. Então quando você jejua, você está ali doutrinando a sua carne, você está dizendo não à sua carne, mas dizendo sim ao seu Espírito, e aquilo repercute como? Em poder. Deus vai te dando mais poder, Deus vai te dando mais da presença dEle. Então você dá mais de você para Deus em oração, mais de você para Deus em jejum, Deus te dá mais dele em poder, e as coisas começam a acontecer. Então Jesus foi honrado publicamente. Os discípulos que não jejuaram, que não oraram, passaram vergonha publicamente. Sim ou não, irmãos? Porque eles não conseguiram. Imagina, você está lá orando, lá o demônio dando risada de você, né? Foi envergonhado. Agora Jesus chegou lá e falou: sai, e ele saiu na hora. Ou seja, Jesus foi exaltado, ele foi recompensado, ele foi honrado. Quem quer ser honrado aí? Então o caminho é esse, né? O caminho, ele é dado para nós, e nós precisamos, irmãos, assimilar a mensagem, deixar ela cair no nosso coração, entender que é tempo. 2025 pode ser um tempo em que Deus vai precisar que você se entregue mais. Irmãos, o que a gente tem ouvido, não só de profecia, mas de economista, tem hora que você ouve o profeta, tem hora que você ouve os economistas, e o duro é que eles estão falando a mesma coisa. Você escuta um profeta, está falando isso. Você escuta um economista que estudou economia para entender de economia, ele está falando a mesma coisa.
e todos estão falando que em 2025 o preço das coisas vai lá para cima, o preço da gasolina vai lá para cima, né? O custo de vida vai ficar enorme, ou seja, o cinto vai apertar, as coisas vão arrochar, né? Tanto a palavra profética diz isso, como a palavra de quem estudou economia e tá vendo o rumo que o cenário político do Brasil está tomando, está falando a mesma coisa, né? Embora a mídia seja paga para falar bem do governo, até a mídia está dizendo que a situação vai apertar. Então nós precisamos entender que 2025 pode ser um ano que a gente vai precisar orar muito mais pelas nossas finanças. Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer? A gente vai precisar orar muito mais pela a questão financeira, né? Eu estou pensando até a gente abrir em janeiro uma campanha de oração voltada para essas questões, né? Questão financeira, questão de arrependimento. Eu vejo assim que precisa haver arrependimento no coração de muitos de nós aqui na casa de Deus, por muitas coisas que a gente não deveria fazer e não faz, ou por coisas que a gente não deveria fazer e faz. Deus, Ele quer arrependimento do seu povo, e Deus quer a oração do seu povo. Então quando oração e arrependimento se unem, a mão de Deus é estendida, e aí Ele começa a liberar cura, Ele começa a liberar provisão, Ele começa a liberar solução, Ele começa a liberar vitória, Ele começa a liberar restituição. Por quê? Porque está havendo arrependimento e oração. Arrependimento e oração, busca sincera pela presença dEle. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então Deus está pronto a fazer a parte dele. A pergunta é: nós estamos prontos para fazer a nossa? Deus está pronto para fazer a dele. A pergunta é: e nós? Estamos prontos para fazer a nossa parte? É isso que nós temos que pensar, irmãos, porque o diabo está trabalhando todos os dias para te tirar da presença de Deus. E eu vejo que uma das coisas que o diabo tem trabalhado muito na vida dos crentes nesses últimos dias é o cansaço. Porque eu converso com muita gente: ai pastor, chega o final do dia eu estou cansado, chega o final do dia eu estou esgotado, chega o final do dia eu não tenho força, chega o final do dia, mas e aí? A gente vai se deixar vencer pelo cansaço? Irmãos, isso não acontece só com vocês não. Eu confesso para vocês assim que eu sempre fui uma pessoa muito forte, fisicamente falando, sempre, graças a Deus, eu devo sempre muita saúde, mas chega ao final do dia, muitas vezes, que a minha cabeça está tão pesada, assim, sabe como tem um peso sobre a cabeça? Parece que você não tem força nem para pensar direito. Mas eu falo: não vou me deixar vencer, não vou entregar os pontos, né? Eu tenho que estar na presença de Deus voltado. Quantas vezes, irmãos, terça-feira eu saio de casa para vir orar sozinho aqui? Quantas vezes, irmãos, acho que no meu coração já fui tentado a pensar assim: não, você está cansado, e você vai orar sozinho lá? Não vai não. Primeiro que é muito longe, você vai gastar gasolina, vai isso, vai aquilo. Sabe quando vem aquela situação de um monte de impedimento na sua cabeça? Eu falo: não, eu vou. E assim, irmãos, todos nós temos que vencer as nossas lutas, todos nós temos que nos vencer nesses dias que nós estamos vivendo, que são dias que eu vejo que antecedem a volta do Senhor Jesus, né? Nós estamos vivendo dias aí que antecedem a volta do Senhor. As coisas estão correndo assim muito aceleradamente, né? A gente está vendo que tudo que foi profetizado na palavra está acontecendo. Então nós precisamos estar atentos. Então vocês que têm problemas para resolver em casa, tem que estar na igreja. Carlinho, Liliane, eu sei que tem dificuldade com os filhos, sim ou não? Tem que estar, tem que lutar, tem que pagar um preço de... O outro lá que está mais tranquilo pode até se dar o luxo,
mas eu tenho esse problema, eu tenho que estar aqui, eu tenho que estar buscando, eu tenho que estar buscando, eu tenho que estar buscando. Por quê? Porque a minha casa não me dá folga. Eu tenho uns filhos lá, umas filhas lá que é só Deus, né? Eu tenho que buscar. Por quê? Porque se você não buscar, todo mundo desce a ribanceira, né? Então nós temos que entender que às vezes a gente não está buscando só pela gente, a gente está buscando pela nossa casa, pela nossa família, para o nosso lar não cair e para a gente não desanimar, porque é aqui que Deus vai recarregar suas baterias. Mas aí você chega em casa também, entra no teu quarto, fala com teu pai em secreto e cria esse hábito, né, de falar em secreto com Deus. Senhor, eu não vou me ligar em televisão, vou deixar o celular aqui, eu vou entrar no quarto, vou falar com o Senhor, eu tenho um negócio para falar com o Senhor. Entra e fala com Deus. Aí você vem para a igreja e fala com Deus em casa, vem para a igreja e fala com Deus em casa. Você vai ver que você vai começar a ficar mais forte, você vai começar a ver mais solução do que problema. Às vezes os problemas estão os mesmos, mas você está melhor. Às vezes nenhum problema você resolveu, mas você está melhor. Por quê? Porque você está buscando mais de Deus. Você está buscando mais de Deus. Às vezes, irmãos, não é a solução dos problemas que vai fazer a gente ficar melhor. Às vezes o que vai fazer a gente ficar melhor é estar mais perto daquele que resolve o nosso problema. Às vezes o problema está lá, ele continua ali, mas eu já estou melhor, já estou em pé, já estou com mais coragem para enfrentar, já estou até vendo a vitória. Por quê? Porque estou mais perto daquele que resolve o problema. Amém? Vamos ficar em pé nesse momento? Quem quer oração, vem aqui, nós vamos orar. Querido Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer por esse povo que está aqui nesta noite, por cada vida que venceu suas dificuldades pessoais, que venceu, Senhor Deus, ó Pai, as dificuldades externas e as dificuldades internas, para estar aqui nessa noite, para vir à tua casa, para buscar a face do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te pedir que o Senhor, ó Deus, nos ajude. Eu quero pedir que o Senhor venha dar força a essas pessoas. Eu quero pedir que o Senhor venha fortalecer aqueles que estão enfraquecidos. Eu quero pedir que o Senhor venha trazer renovo na vida daqueles que precisam de renovo, Senhor. Em nome de Jesus. Se tem gente aqui que precisa ser renovada, que o Senhor venha renovar essas pessoas, que o Senhor venha restaurar a força dessas pessoas, que o Senhor venha colocar em pé os que estão caídos, que o Senhor venha, meu Pai, levantar os abatidos, que o Senhor venha, meu Pai, estender a tua mão de poder sobre essas pessoas que precisam da tua restauração. Pai, em nome de Jesus, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Ó Deus Todo-Poderoso.